Ok. Pessoal, oficialmente então, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos, psicólogas e psicólogos, né? Esperamos que a maioria seja da nossa área da psicologia, mas quem for de outra área curioso que caiu de paraquedas, seja bem-vindo também. Vocês podem contribuir, podem até aprender alguma coisinha diferente, né? O que acontece? Vamos fazer a introdução formal aqui, né? Eu me chamo Marcos, eu sou psicólogo de Blumenau, Santa Catarina, e juntamente com o também psicólogo Carlos Mozart, que é o participante aqui junto comigo dessa palestra, para poder conversar mais, né? Até uma conversa, um compartilhamento de ideias aqui práticas. Nós fazemos parte de um núcleo de psicologia. Para quem nem sabe o que é um núcleo de psicologia, dentro de associações empresariais, comerciais, existem núcleos empresariais, núcleos setoriais, são aqueles grupos de pessoas que começam a fazer o exercício de associativismo, né? São profissionais de diferentes áreas ou de uma área em comum que se juntam para trabalhar a sua área, seu desenvolvimento profissional. E a gente descobriu alguns anos atrás que era uma vantagem muito grande existir núcleo de psicologia, né? No caso temático, que é um núcleo de empreendedorismo, né, para psicólogos, dentro de uma associação que é uma das mais referendadas no Brasil, que é a CIB, né? Ou a ACI, Associação Comercial e Industrial aqui de Blumenau. Existem outras ACIs espalhadas pelo estado e pelo país, que vocês podem identificar também. A ideia de núcleos não é uma inovação necessariamente, há muito tempo, e núcleos de psicologia também existem vários já em outros formatos, né? Nesse formato empreendedorismo que a gente conhece são dois, um de Blumenau e um de Joinville, que acabou nascendo aqui também, mas outras propostas aí já surgiram pelo país afora, com algumas dinâmicas e estratégias parecidas também. A gente não vai falar muito disso agora, tá? A gente vai falar sobre o núcleo ao longo dessa conversa, para não ficar aquela chateação de introdução, né? Então a gente vai fazer pontes com o núcleo das coisas que a gente acaba fazendo de diferencial também. Eu vou passar já de cara a palavra para o Carlos, para poder fazer uma introdução de conteúdo. Eu vou fazer o acompanhamento do material, e até você já confirma. Bom, boa noite, boa tarde a todos, então. Estão me escutando bem? Então, meu nome é Carlos Mozart Machado, sou psicólogo, atuo na área clínica com psicoterapia positiva e MDR, e também atuo na área organizacional com psicologia positiva. Hoje, então, a gente vai entender um pouquinho sobre como está a nossa sociedade nesse momento e quais são os desafios, eu acho, para a nossa profissão. Entendendo a partir disso, a gente vai começar com um conceito bem interessante, que é do mundo VUCA, né? Vários autores, desde Freud até Bauman, tentaram entender parte dessa sociedade. Uma das teorias que tem sido bem aceita para entender a nossa sociedade é a questão do mundo VUCA. Então, esse é um acrônico, né? É o início de 4 palavras em inglês, que em português fica complexo, volátil, ambíguo e incerto. Complexo porque, na sua realidade, você precisa lidar com muitas variáveis para tomar uma decisão. Volátil, tudo muda muito rápido. E ambíguo, falta de clareza sobre o significado dos eventos, enquanto a incerteza é a falta de clareza sobre o presente. Acho que sobre essa questão na nossa sociedade fica claro, né, nesse último ano, o quanto o mundo VUCA se tornou algo real para a gente. O quanto que a gente acabou perdendo parte da estrutura base, né, dos pilares que sustentavam a nossa cultura nesse momento. A gente vinha de um processo bem longo, vamos colocar assim, quem sabe não tão longo, mas haviam pelo menos 30 anos que o Brasil vinha crescendo devagar e sempre, mas uma linha de crescimento onde aumentamos a nossa renda, diminuiu a nossa questão de pobreza, independente de governo, não estou exaltando ou criticando nada assim. Mas com a entrada do coronavírus, houve uma quebra, houve uma cisão, e não foi só no Brasil, foi na nossa sociedade de forma global, aonde alguns patamares dela acabaram sendo atacados. Um deles, no ano passado muito mais do que hoje, foi a questão de continuidade. Foi aquela questão que a gente se perguntou, e se? E se eu morrer? E se o modo que até agora eu conheço a minha sociedade não conseguir dar mais respostas? Por exemplo, se o capitalismo quebrar,
E se o sistema de saúde quebrar, que ainda é uma realidade nossa, né? O que eu vou fazer? Então, essa dúvida, que antes ela não era tão grande, né? Esse mundo VUCA, apesar de ser algo estudado desde os anos 70, ele começou a ser utilizado, digamos assim, por outras teorias faz bem menos tempo, e se concretizou como uma realidade. A gente entender que, enquanto psicólogos, que a gente permeia esse mundo volátil, complexo, ambíguo e incerto, é muito importante. Nessa condição, por exemplo, não existe uma teoria certa psicológica que vai conseguir conceber o ser humano. Existem várias teorias, cada um consegue ver um ponto melhor ou pior. Quando a gente consegue conceber mais de uma teoria, quando a gente consegue entender mais de um ponto de vista, melhor para a gente. Quanto menor o ponto de vista, mais restrito, mais difuso e difícil de entender a humanidade vai ser. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem qualquer coisa, por gentileza. Tem muita gente, tem 5 pessoas esperando para entrar na sala. Por gentileza, agora 6. Então, nessa questão, né, a gente começa a ver que a psicologia começa a andar para uma terceira onda, para uma terceira revolução dentro dela. E com isso a gente tem a necessidade de ingressar nesse aspecto. Essa parte desse conteúdo foi dado pela ArtMed no ano passado, numa palestra, mas ainda é muito contextual. Ainda fala muito da nossa realidade. Então a gente precisa de menos igrejas, né? E mais terapias com resultado. A gente precisa largar vários hábitos dentro da psicologia e buscar um resultado melhor enquanto ciência, né? Então, busca de terapias com resultados comprovados cientificamente, olhando para aquilo que funciona e evitar segmentação nas teorias. Então, busca por mais resultados e menos bandeiras. Com isso, então, a procura por alguns tipos de psicoterapia aumenta e isso gera uma demanda distinta. Eu acho que nesse momento a gente já consegue ver, né? Um grande paradigma que foi quebrado, eu não vou falar muito sobre isso, do ano passado para cá, foi a questão da psicoterapia online, né? Mas a gente via, era muito engraçado, alguns profissionais dizendo que eu nunca vou atender online, eu não faria esse tipo de atendimento, e hoje você vê lá o cartão atendimento presencial e online. Então, foi uma quebra de paradigma meio no forceps, mas aconteceu. Há uma necessidade também da gente entender que esse momento a gente precisa muito de respostas rápidas para algumas coisas. A gente não está lidando, nesse momento, em vários níveis, simplesmente com dilemas existenciais ou dilemas de escolha. A gente está lidando com um nível de estresse muito alto. Então, psicoterapias e terapias que trabalham de forma mais rápida, como a psicoterapia breve, a própria psicologia e todos os ramos que conseguem ofertar isso online, todas as outras terapias que conseguem trabalhar de forma mais centrada, a própria terapia do esquema também, a psicologia positiva e os atendimentos focados na queixa do paciente tem uma demanda muito grande hoje em dia. Se consegue se trabalhar muito bem com isso, porque às vezes a pessoa vem com uma demanda específica. Olha, eu preciso trabalhar isso. E como a gente vai ver também, houve alguns aspectos que incentivaram isso na pandemia, ok? Existem algumas competências que hoje em dia são mais necessárias na condição de que o terapeuta tenha que conseguir desenvolver isso. Então, manejo de contingências, autogerenciamento. O que é esse autogerenciamento? Poxa, a pessoa precisa, por exemplo, conseguir lidar com uma crise de ansiedade, não só no consultório, mas fora dali também. Ela precisa descobrir métodos de conseguir, por exemplo, gerenciar a parte desse estresse e fazer com que isso se generalize para outros momentos. Práticas de relaxamento, né? Hoje uma das coisas mais interessantes que a gente tem
são as práticas de relaxamento e de respiração para utilização não como simplesmente algo, olha, isso faz bem e tal. Não. Isso é base para você ter uma mudança comportamental. Isso é base para você ter uma mudança psicofisiológica, para poder gerar um estado diferenciado. Então, essas práticas, por exemplo, ingressadas dentro da psicoterapia, anexadas, elas trazem um benefício muito grande para o cliente e também para o próprio terapeuta que consegue desenvolver melhor o trabalho. Técnicas e estratégias de enfrentamento, técnicas de regulação emocional. Muito se fala, às vezes, sobre essa questão de regulação emocional. Na prática, às vezes, eu vejo que ainda a gente entende pouco disso e trabalha de forma pouco efetiva em relação a isso. Trabalhamos, muitas vezes, focado simplesmente nas emoções negativas, mas não sabemos lidar pela falta desse conteúdo que se tem na faculdade. Voltando, então. Essa questão da regulação emocional, então, se faz necessário entender não somente os aspectos negativos das emoções, não somente tristeza, mas também alegria, entusiasmo, felicidade, né? Como isso impacta no dia a dia. Como eu faço para que o cliente, a partir de um momento, consiga, por exemplo, entender um pouquinho mais sobre isso. Nós temos uma mão levantada, é isso? Alguma pergunta? Por enquanto, não? Ok. Técnicas de ativação comportamental, principalmente contra a depressão. A depressão vem crescendo nesse momento. Gerenciamento total de crise, especialmente o gerenciamento ligado à ideação suicida. E um dos principais fatores que tem se pautado cada vez mais pesquisas é a relação terapêutica. Uma boa relação terapêutica, a empatia da pessoa, né, com o seu paciente, com o seu cliente, é um dos principais pontos que a gente vai ter para conseguir ter melhores resultados. E como a gente faz isso? Como a gente consegue lidar melhor com essa característica? Desenvolvendo parte dessa empatia, desenvolvendo parte dessa autocompaixão, buscando também métodos que às vezes a gente não estuda muito bem na faculdade, de você conseguir buscar uma forma de se manter saudável, mas ainda conseguir entrar em contato, né? Manter esse elo com o paciente, mas não se distanciar com ele. A gente viu é lógico, isso era projetado no início do ano passado e era um cenário onde a Covid ela era simplesmente um fantasma. Agora, a Covid é real. E o que se viu de forma muito devastadora foram os efeitos colaterais dela, né? Na clínica, isso fez um aumento, fez subir a quantidade de clientes, e a gente vai descobrir um pouquinho sobre por que aconteceu isso. Pode trocar, por gentileza? Então, demandas causadas pela pandemia do coronavírus de forma indireta. Isso ainda não é o efeito do corona, ou não é ele agindo sobre o nosso organismo. A não ser a questão do luto, por exemplo, que ele agiu no organismo de um terceiro, por exemplo. Então, hoje no Brasil, são mais de 251 mil pessoas, né, que perderam a vida. Se a gente fizer uma média de 7 pessoas enlutadas ao redor dessa pessoa, a gente vai ver que esse número é bem grande. O luto tem sido, eu acho que uma das demandas que, nos últimos tempos, todo psicólogo tem que lidar de alguma forma. Se não tem que lidar de forma direta com algum enlutado, a gente tem que lidar enquanto sociedade com isso. Porque há uma demanda, nesse momento, de você se colocar muitas vezes no lugar do outro. E como você consegue, muitas vezes,
passar por essa situação sem se entristecer. Lembro que no ano passado, quando a Itália chegou a 10 mil ou 20 mil mortos, assim, eu tive um dia assim realmente de luto, de tristeza, cara, eu passei mal, não falei com muita gente, fiquei bem quieto, bem triste realmente. E eu não senti isso da mesma forma quando o Brasil chegou a 20 mil. A gente não devia, mas a gente vai se acostumando com os números. A gente não devia, mas cada um desses números a gente não vê mais como vida. Há um sistema no nosso cérebro que freia isso. Por quê? Porque senão é insano a gente conseguir imaginar e sofrer por cada uma dessas pessoas. A gente adoeceria. De alguma forma, a gente tem que ir lidando com isso e tentar manter uma sanidade. A ansiedade, por si só, aumentou. Houve, então, toda uma questão desta insegurança, do próprio princípio do mundo VUCA, mais do vírus, que aumentou a ansiedade. Aumentou a depressão, síndrome de pânico, crises suicidas. Em 2019, elas já haviam aumentado em 7%. Do ano para cá eu não consegui esses dados, mas deve ter havido novamente uma crescente muito grande. O que isso demanda para a gente? Por que a gente está falando disso num bate-papo, num workshop sobre inovação? Porque essas são as demandas que a gente tem que conhecer. Essas são as demandas básicas que nesse momento vão cair para a gente no nosso consultório. Mas eu não trabalho com isso. Ele sai desse patamar e eu não trabalho mais com isso. E isso é uma demanda tão alta que você vai cair com um enlutado, você vai cair com alguém tendo algum tipo de crise. A demanda aumenta muito ao ponto de você precisar começar a conhecer sobre isso para conseguir dar conta disso. Os adictos também aumentaram, tanto em álcool quanto cigarro, então houve um aumento bem considerável. Esse também não consegui números. E a outra adicção, que é uma adicção bem interessante também, foi a utilização de medicamentos. Tanto de medicamentos normais quanto medicamentos psiquiátricos. Houve um aumento muito considerável, assim. Nunca no Brasil se tomou tanto Rivotril e fluoxetina para conseguir lidar com a realidade. E a gente tem que ver também, calma, volta só o último ponto ali, que eu acho que é importante a gente colocar também. O negacionismo, também como um fato a ser considerado, quase como, não sei se uma doença, mas uma forma de defesa dessa realidade. Eu não quero ver essa realidade. Eu me nego a ver isso. Então, esse distanciamento, essa criação de um véu para não observar o que está acontecendo, até que um momento isso pode cair numa depressão, em uma outra questão, quando isso já não tiver mais possibilidade de ser mantido. Então, isso aqui aconteceu simplesmente porque a gente entrou numa pandemia. Agora, existem outros aspectos que começaram a acontecer por causa do vírus. Isso não é ainda efeito colateral do vírus. A gente tem, é lógico, a questão da morte. Eu tenho as pesquisas aqui, depois eu vou estar passando todas as pesquisas que houveram, que eu realizei aqui, eu vou estar passando aqui. Eu vou estar passando também um manual que a Fiocruz fez sobre prevenção ao suicídio, muito interessante. Nesse ano, no dia 30 e 31 de março, vai ter o primeiro Congresso Nacional sobre neurologia e... Deixa eu pegar o nome certinho aqui, só para não errar. É um evento que vai ter sobre saúde mental e coronavírus, sobre as consequências do coronavírus na saúde mental e na neurologia. Então, numa pesquisa de 45 mil brasileiros, se observou que desses 45 mil, 52% sentiam ansiedade dentro da pandemia. A média nacional, e o nosso país é o país mais ansioso do mundo, é de 10%.
entre essa população foi de 52%. Depressão, dentro da pesquisa, foi de 40% desses brasileiros, ou tristeza nessa pandemia. Então, imagine se isso se manter por mais tempo, se essa depressão não for simplesmente uma tristeza e começar a se enraizar, se essa primeira crise se tornar a segunda crise e isso se perdurar, né? E um outro fato muito interessante nessa mesma pesquisa de 45 mil brasileiros foi que houve uma diminuição de renda em 62% das pessoas entrevistadas. Gente, diminuição de renda é um dos principais fatores de estresse, né? E leva a outros problemas também. Diminuição de renda ou falência ou qualquer outra coisa, por exemplo, foi um dos maiores fatores quando houve o crash americano dos últimos anos para aumento de suicídio. Né? A pessoa não vê mais possibilidade para a vida, não vê que vai conseguir reverter tudo isso e acaba, né, para diminuir esse sofrimento, acaba com a própria vida. Então, a gente tem que observar que a questão econômica também entra de forma direta na saúde mental. Não há como a gente desassociar tudo isso e também não há como desassociar a questão do vírus nesse momento. Pode passar, por gentileza? Essas duas pesquisas depois eu vou passar quais são, da onde foram retirados esses dados. E é um outro fato bem interessante, que são as disfunções cognitivas causadas pelo vírus. E esse é uma caixinha de Pandora, porque cada dia sai uma pesquisa nova com uma consequência nova. E aqui a gente está falando unicamente das consequências cognitivas, não estamos falando das consequências físicas, problemas renais, hepáticos e tudo mais. Então, 80% dos pacientes infectados com corona tiveram sequelas cognitivas. Mesmo os casos mais leves puderam observar disfunção na questão cognitiva, porque ele causa um tipo de curto-circuito no cérebro inteiro. Os que não precisaram de cuidados médicos relataram fadiga e cansaço, 50%. Então, imagina assim, essa pesquisa utilizou 2.000 pessoas. 1.000 pessoas sentiu fadiga e cansaço. 40% tiveram cefaleia, dores de cabeça. E 30% alteração na memória. O que é importante a gente começar a observar? Que parte das pessoas que a gente vai tá recebendo no nosso consultório, no nosso escritório, ou onde a gente atende, vai vir com uma questão, por exemplo, de uma fadiga crônica, a gente vai olhar para ela e vai dizer, tu está com depressão? Pode ser, lógico, mas pode ser um efeito colateral do Covid. Essa cefaleia pode ser bruxismo, pode ser tensão, mas pode ser um efeito do Covid. Essa alteração de memória que a gente pode dizer assim, olha, é bom procurar alguma coisa, alguma alteração pode estar havendo, mas pode ser alguma questão em relação ao Covid. Dessas 2.000 pessoas, 642 apresentaram sintomas tardios, fadiga e cansaço, sonolência, alteração na memória, dificuldade de concentração e 47% de realização das atividades diárias. É importante a gente entender que vários desses aspectos, com terapia, a gente não consegue trabalhar. Não com a terapia tradicional, através da fala. A gente vai precisar de exercícios neuropsicológicos ou de neuromodulação para conseguir trabalhar com essas pessoas. Não é um passo simples nesse momento. Não são nem habilidades que a gente consegue adquirir, às vezes, num curto tempo, em 6 meses, por exemplo. São habilidades que a gente precisa de bastante tempo para estar entendendo e para estar conseguindo trabalhar com o resultado dessas pessoas. E 41% relataram sintomas de ansiedade, onde o nosso percentual, como eu já falei, é de 10%. Já é um percentual, né, se a gente for imaginar, gigante de ansiedade.
eu tenho recebido semanalmente pessoas com crises de ansiedade. E você vê que, nesse momento, é muito delicado essa questão. A pessoa não percebe como ela está agindo com o corpo, não percebe como ela está agindo em relação a essa ansiedade e como pequenos atos, como o ato de respirar, fazem uma grande diferença no controle disso tudo. Podemos ir para frente. Pessoal, dúvidas, perguntas, tudo mais, depois eu vou passar os links, tá bom? Um dos dilemas que a gente tem, e não é nada dos últimos anos, mas já faz algum tempo, é sobre a questão dos problemas biomédicos que afetam a psicologia. Então, a gente utiliza, né, dois critérios que são critérios médicos para conseguir fazer parte dos nossos atendimentos e dos nossos procedimentos. E o que se vê hoje em dia são tentativas de buscar outras formatações, de novas formatações para entender parte dessa a psique humana. Então, o CID-10 e o DSM-5 são os clássicos. O CID vai trocar agora em 2022, ou no final deste ano, não lembro. E o que acontece? Assim, eles vêm de uma questão extremamente médica e nem sempre a gente utiliza esse padrão para conseguir entender. Então, os critérios é sim ou não, o que minimiza ou ignora, às vezes, o contexto. Sinais e sintomas refletem entidades patológicas subjacentes ou latentes. É mais implicado em disfunções e processos genéticos. O julgamento subjetivo do profissional, sem medidas objetivas ou marcadores biológicos. O que a gente vê muitas vezes? Né? O paciente chega para a gente, eu fui diagnosticado com TDAH. E como é que você fez esse processo de diagnóstico? Eu fui no médico e ele me disse, mas ele era um neurologista, um psiquiatra? Não, ele era um clínico geral. E a pessoa, às vezes, leva esse tipo de diagnóstico para o restante da vida dele, de uma forma que aquilo acaba se tornando para ele um rótulo. E isso é muito complexo, né? Quem não recebeu ou quem não sabe de casos de pessoas que foram rotuladas com alguma coisa e demoram anos, né? Já tive pacientes, por exemplo, que sofreram muito com isso por um diagnóstico errado. E há, querendo ou não, uma necessidade, às vezes, de você se encaixar em algo. O problema é que todos esses aspectos só veem o lado disfuncional. E isso é muito complexo, porque a gente não vê uma psique saudável, né? Eu lembro na faculdade, quando estava em estágio, e isso ainda é uma crítica à maioria dos cursos, que a pessoa tem que sair de lá com um diagnóstico. Tem que se encaixar, cara, tem que encaixar. Não, lógico, tem os diagnósticos ali que a gente vai dar, olha, não é muito específico e tal, tá na beirada de alguma coisa ou de outra, mas, de alguma forma, a pessoa tem que sair diagnosticada de lá. E o que eu vejo nessa condição é que isso não leva em consideração aspectos saudáveis da mente. E é importante a gente começar a entender parte disso. Então, existem duas iniciativas que têm tentado vir para colaborar com a questão do CID-10 e do DSM. Pode passar, por gentileza. O RDoC é um deles, então, o Research Domain Criteria Initiative. Ele é uma síntese ao DSM, só que ele utiliza o diagnóstico por imagem funcional ou estruturamento pelo mapa genético. Então, digamos assim, é um sonho, né? Se a gente for imaginar, você utiliza uma tomografia para entender o teu cérebro, né? E daí você vai ter um diagnóstico por lá, ou você utiliza um mapa genético para ver se você tem um determinado gene. Foca na desregulação emocional ou no autocriticismo que envolve várias doenças. Foca no sintoma mais do que no processo psicológico.
a desregulação emocional é centro em muitos transtornos. Estratégia de regulação emocional. Então, qual que é o problema dele? Ele tem essa característica de, muitas vezes, ele vai dar um diagnóstico, mas ele não sabe o quanto, por exemplo, através daquela questão genética, se aquele gene está ativado ou não. E a outra questão é que ele é extremamente biológico. Então, ele não tem um fator simples, por exemplo, para a nossa sociedade. Um mapeamento genético no Brasil sai, se eu não me engano, em torno de uns 20, 30 mil reais, para começar a brincar. Uma tomografia, pelo menos 2 mil reais, e ainda assim uma tomografia para esse tipo de nível, eu acho que deve levar um pouco mais. Então, ele é extremamente caro para o nosso padrão de saúde. Ele acaba se tornando algo que a gente não deve ter acesso tão fácil, ou pelo menos não parte da nossa população. Outro novo paradigma, pode passar, por gentileza, é o Character Strengths in Virtues. Ele é um contraponto ao DSM. Ele foi uma pesquisa realizada para dar início à parte da psicologia positiva, aonde se buscou quais eram as características positivas que se tinha na nossa sociedade e que poderia vir em contraponto aos nossos desequilíbrios emocionais. Então, ela não vê a personalidade simplesmente como patologias, mas ela vê através de forças de caráter e virtudes. Ela coloca isso num grupo de 6 virtudes e de 24 forças de caráter. Através disso, ela entende a personalidade, né, através de como isso é colocado em ordem. Então, existem forças que são forças de assinatura, são forças aonde você mais vai utilizar no dia a dia. Existem forças médias, que você utiliza de forma moderada, e existem forças menores, que são as forças que você tem mais dificuldade em realizar no teu dia a dia. E como são vistas parte dos desequilíbrios emocionais? Eles são vistos pela superutilização de algumas forças e subutilização de outras. Por exemplo, você pode ter uma superutilização na questão do amor ou uma subutilização na questão do narcisismo. Né? Você subutiliza, você só se ama, enquanto a questão, às vezes, também da honestidade, ela é baixa. Você acaba manipulando as pessoas ao redor. Então, o que vai diferenciar e como você vai caracterizar a parte, digamos assim, da personalidade é sobre a superutilização ou subutilização. O que a gente tem de problema nesse método? Ele foi feito nos anos 2000, então ainda é uma linguagem distante da gente, do nosso padrão brasileiro. Esse livro, que é um livrão do tamanho do DSM, ele não tem em português, ele só tem em inglês, então a gente acaba ficando com poucos referenciais. Os demais livros que falam sobre forças de caráter e virtudes, eles não são tão amplos, mas já existe material sobre isso. Ele trabalha com o funcionamento bem da mente. Mas não quer dizer que a gente tenha que negar o funcionamento ruim. Não, a gente precisa saber esses 2 pontos. E a gente precisa de um profissional com congruência, né, com a teoria. O que isso quer dizer? Eu preciso entender o que são essas forças de caráter, eu preciso entender o que são emoções positivas, eu preciso entender como, por exemplo, a gratidão vai influenciar uma pessoa com a mente um pouco mais aberta, para conseguir entender todos esses aspectos que a psicologia positiva traz de diferencial. E um outro problema é que a gente tem menos pesquisas relacionando isso com a questão de neurociência ou com pesquisas até no Brasil. Apesar de que nos últimos tempos, eu acho que nos últimos 2 ou 3 anos, a psicologia positiva deu um boom e as forças de caráter começaram a ser conhecidas por mais pessoas. Então, hoje já é feito, muitas vezes, uma padronização, não para uma contratação, mas para um conhecimento de quais são as forças
que o teu colaborador vai ter. Eu utilizo isso na questão da terapia para conhecer quais são essas forças que o meu paciente vai ter e quais estão sendo atacadas no momento ou quais estão sendo subutilizadas. Isso é muito interessante quando a gente começa a ver por outros viés que essa personalidade pode voltar a ter saúde desde que ele consiga tornar parte dessas forças novamente utilizadas, novamente potencializadas. Eu acho que a minha fala acaba aqui nesse momento. Acaba nada, cara. Debatemos os assuntos. Não. Nesse momento acaba, daqui a pouco eu volto. Sim, sim. Então tá. Vou tomar a palavra por alguns momentos também. Eu vou resgatar até umas ideias ao longo da minha apresentação, do que o Carlos trouxe aí para vocês fazerem uma ponte imediata com profissão também. Vamos lá, vamos pensar algumas coisas que são, de certa maneira, atuais, para quem ainda não aplica ou não pratica, mas que a gente tem percebido, através do núcleo aqui de psicologia, de Blumenau, que fazem parte de uma tendência também, de alguma maneira, na nossa profissão psicóloga, né? Eu vou fazer rapidamente com vocês uma enquete, que é a seguinte: vou perguntar para vocês, vai aparecer na tela de vocês a enquete ali para ser respondida, tá? Qual é a categoria em que você hoje se enquadra? Se você é estudante, não precisa responder. Se você é um profissional de psicologia, escolha uma das 5 opções. Vou pedir para a Isabel lançar a enquete na tela, bem rapidinho, tá? 10 segundos. É só escolher uma das opções, aquela que você se enquadra, ou a mais próxima daquilo que você se enquadra hoje como profissional. Estudante não precisa responder, tá? Tá rodando. Vou contar até chegar a 20 segundos. Vocês podem clicar rapidamente aí. Tem um grupo aqui de mais de 50 pessoas. Vamos ver até onde chega. O que quer dizer, né? Categoria. Você está trabalhando como, né? Você é um profissional da psicologia. Se você não trabalha com ninguém, você provavelmente é autônomo. Bom, o que está aparecendo para mim, até eu pedi para a Isabel compartilhar a tela do resultado, é de quem trabalha aqui do grupo, né? A maior parte é autônomo. A gente até já tinha uma expectativa que seria esse o resultado, né? E uma outra parte é autônomo e funcionalismo público também é um número a ser considerado, né? Mas por que a gente está fazendo essa enquete, né? Porque existem pesquisas sobre isso, tá? Vamos atualizar agora os números, já que o Carlos trouxe a panorâmica da população brasileira, vamos atualizar a população dos profissionais, né? Das profissionais, principalmente, 90% da psicologia é tocada pela mulherada, né? São mulheres do comando da psicologia, tanto acadêmica, profissionalmente, funcionalismo público, formação. Vocês sabem que as faculdades estão cheias muito mais de mulheres que de homens, né? Então, as mulheres dominam esse mercado. Nós temos hoje, atualizado, alguns dias atrás, já deve ter aumentado um pouquinho, né? 386 mil profissionais com registro ativo, que são profissionais de diferentes categorias da psicologia, já formados e atuantes em algum nível, né? A gente já sabe hoje, através dessa pesquisa do DIESE, ali, Departamento Intersindical, junto ao Conselho Federal de Psicologia, que metade desse povo todo, 386 mil, metade desse povo é profissional autônomo. Para quem nunca ouviu falar essa expressão autônomo, vou fazer aí uma definição, né? É o tradicional freelance, profissional lambe-lambe, profissional por conta própria, profissional corre mais riscos, né? Não tem muitos direitos trabalhistas a seu favor. A partir dessa ideia 50% aí constatada a nível nacional, a gente precisa fazer umas reflexões muito sérias, tá? Porque se 25% dos profissionais no Brasil da psicologia trabalham com carteira assinada, já dá para ter uma ideia de que há uma limitação de vagas dentro de um mercado da psicologia empresarial. Ou seja, trabalhar com uma empresa, uma organização, está em franca expansão, vai crescer muito, tá? Vão abrir muitas vagas em futuro próximo para psicólogos atuarem dentro de organizações. Só que a maioria dos psicólogos hoje que atua não é reconhecido como psicólogo. Quem sabe trabalha como psicólogo em empresas, provavelmente foi contratado como auxiliar de qualquer coisa, assistente de qualquer coisa. Eu sei porque eu já fui, tá? Eu já fui um assistente de gestão de pessoas. Me chamaram porque era psicólogo, mas não me registraram como psicólogo. Então, os profissionais de carteira assinada como psicólogos são muito mais raros, né? Mais escassos. Mas há uma expansão que esse número vai aumentar. Mais empresas vão aderir à ideia de terem psicólogos em diferentes áreas de atuação, não apenas no recrutamento e seleção, que é o tradicional, né? Agora, 20% são funcionários públicos, né? Olha que dado interessante. Se vocês não pensaram a respeito, comece a pensar. Vocês são estudantes, por favor, né?
Se 20% de todos os profissionais do Brasil são funcionários públicos, isso nos diz que está defasado e não há uma previsão de atualização de novas vagas no funcionalismo público, tá? A questão do funcionalismo público não há mais vagas previstas, não vai aumentar o número de vagas de funcionalismo público, tá? Porque o governo federal ele tem um teto de gastos que prevê, inclusive, a contratação de profissionais da saúde em qualquer área. Ou seja, se vocês estão estudando, querendo competir por vaga de funcionalismo público, já saiam cientes de que a maioria dos profissionais que se formaram vão atuar como autônomos, por necessidade principalmente, mas a gente quer puxar para uma outra ideia como empreendedorismo também, tá? É uma demanda aí que não é recente, já há mais de 10 anos acontece esse movimento, que está aumentando o número de psicólogos, as vagas do funcionalismo público não aumentam proporcional. O que sobrou para a gente fazer? Ou trabalhar de carteira assinada para empresas que possivelmente tenham vagas, que é esse 25%, que não é muito animador, né? E os 5% que são empregadores no Brasil, normalmente não estão nem atuando como psicólogos, eles empreenderam em outros negócios. Mas existem profissionais da psicologia que abrem clínicas de saúde psicológica, são considerados empregadores, porque eles contratam psicólogos para tratarem ali, atender as pessoas nas suas clínicas, né? A gente vai chegar nesse tema clínica que é importante também, tá? Vamos atualizar a ideia de clínica para vocês até terem um choque de realidade, né? Que mais... Fala. Tem bastante profissionais da psicologia atuando em organizações, mas como analistas, como assistentes de recrutamento e seleção, ou no RH mesmo. Poucos são os psicólogos, né, organizacionais que eles atuam de fato, né? Eu fui registrado há muitos anos atrás como um auxiliar de gestão de pessoas, de um núcleo de gestão de pessoas, ou seja, me contrataram porque era psicólogo. A vaga foi até aberta como concurso, tá? Tinha que competir por ela, né? Mulherada nos testes soltava faísca quando me via, porque eu era o único homem até dos psicólogos participantes da vaga. Mas eu percebi ali que, olha, não tem ali uma regulamentação que os obrigasse a me contratar registrando como psicólogo, porque eles teriam que pagar o salário de psicólogo lá previsto, né? Tem uma média até prevista por lei ali. Existem até projetos aí de lei que estão tramitando, né, ainda também em stand-by, para que seja reajustado esse valor também do salário dentro de organizações que vão pagar e dentro do servidor público que vai receber também. Mas, por enquanto, a gente sabe que é um salário baixo, né? E por isso que eles acabam nivelando por baixo a função que vai ser registrada também. Existe aí uma perspectiva de carga horária dessa galera toda, né? Em média, um profissional tanto de carteira assinada como funcionalismo público vai trabalhar no mínimo 40 horas semanais, que é bastante coisa, tá? São bastante horas trabalhadas. Agora, pensar o profissional autônomo, né? Não tem uma expectativa ou uma dinâmica que nos diga, olha, quantas horas o profissional autônomo precisa trabalhar, né? Se bem trabalhado, pode trabalhar menos que 40 horas ou, se necessidade, trabalhar até mais, né? Mas isso a gente vai poder ver um pouquinho à frente também. Agora, se a gente tem esses dados de pesquisa que mostram essa realidade de que 50% crescendo, tá? Vai aumentar, vai ser mais de 50% daqui a pouco também dos profissionais formados, ali a gente vai sair da faculdade buscando alguma coisa por conta própria, né? O que aparece escancarado, né? Qual é a vantagem que o nosso núcleo de psicologia tem hoje, né? Poder pesquisar aqui no nosso estado, né? Abrir aos profissionais de psicologia para eles falarem ali para os estudantes também. A gente já fez pesquisa durante os 2 últimos anos para levantar aí quais são as necessidades, demandas do profissional e interesses do que faltou, né? A gente sabe que a faculdade ela supre uma demanda do funcionalismo público, até é enviesada, né? Muito a lógica lá antiga da assistência social, do atendimento à clínica de saúde, ou seja, é deficitária em vários aspectos. A gente sabe que cresceu nas faculdades a demanda da psicologia organizacional para atender a demanda das empresas, ou seja, vai proporcionalmente aumentar essas vagas também empresariais, porque estão surgindo aí os novos cursos, novas disciplinas para o profissional sair qualificado, né? Mas a maioria sai da faculdade tendo que trabalhar por conta própria e a faculdade não nos abastece e não nos prepara para a vida de autônomo. Eu estou falando muito autônomo aqui porque nós do núcleo, a maioria ali é profissional autônomo, tá? Ninguém tem carteira assinada, ninguém trabalha em concurso público, nem trabalha oficialmente vinculado a uma empresa, né? Alguns até fazem contrato com empresa, mas de carteira assinada a maioria não faz, né? Essa dinâmica ali. Por que é importante saber esse déficit da faculdade, né? Não há previsão, tá? Algumas poucas faculdades que a gente tem conhecimento oferecem uma ou outra disciplina, como optativa, muitas vezes, para atender demanda de profissional autônomo no futuro, tá? Alertar vocês que são estudantes, principalmente, que no futuro, quando formados, vocês vão precisar suprir essas carências, né? Esses déficits, porque a tendência do mercado psicológico, do trabalho e profissão autônomo,
A faculdade não dá conta, ela não consegue nem compreender essa dinâmica, né? É preciso sair e aprender na raça, né? Então, observe esses tópicos aqui, tá? A gente levantou isso em pesquisa no Estado, sobre demandas aí dos psicólogos, das psicólogas, né? O que seria necessário, né? Já que a faculdade não vai nos ensinar, mas o que vai fazer falta, então, né? A gente sabe que faz muita falta um planejamento estratégico para criar a sua carreira individual, trabalhar nessa questão das suas finanças, administrar o seu dinheiro, como é que se monta um consultório ou uma clínica, que são coisas até diferentes. Consultório e clínica eu vou apresentar para vocês o que há de diferença nessa lógica. Como administrar a sua vida profissional e utilizar recursos tecnológicos, que é a bola da vez. Aí, nos últimos 10 anos, as TICs, aí, tecnologias de informar e comunicar, têm dominado todo tipo de profissão, todo tipo de área de atuação. Saúde, educação, mercados diversos. A psicologia online tem mais de 20 anos no Brasil, tá? Psicologia online, atendimento online, que é o básico, né? Mas existem várias coisas online da psicologia também. Agora, atendimento online, eu diria para vocês, né? Se a faculdade vocês não têm uma disciplina sequer para atendimento online, vão acompanhando fora dela já, porque é quase que inevitável você ter que oferecer, além do seu atendimento presencial ou qualquer serviço presencial, também um formato híbrido, né? Virtualizar, poder atender online as pessoas é uma demanda aí que aumenta cada vez mais. A prova disso em janeiro de 2020, antes da pandemia se instalar, nós tínhamos cerca aí de, eu acho que eram 30 mil psicólogos cadastrados do Conselho Federal para atendimento online, porque é uma exigência, né? O Conselho pede, olha, se você vai atender online, se cadastra aqui no sistema EPSI, que é outro assunto, né? Para poder o Conselho também fazer uma auditoria, né? Uma controladoria, de certa maneira, né? 30 mil em janeiro. Em março instalou a pandemia, fechou tudo, isso pulou para 110 mil profissionais cadastrados no sistema EPSI. Rapidinho, o pessoal se esforçou para ter que atender online, porque, não vai poder atender presencial, agora vai entrar um lockdown, parece o nosso estado de novo, né? Quem não se atualizou quanto a isso, nem se especializou, especializar é aprender a usar ferramentas, né? Não precisa fazer uma pós-graduação, não, tá? É mais aprender a utilizar as tecnologias, né? Então, a demanda da pandemia gerou uma aceleração e necessidade de aprender a utilizar essas ferramentas. A gente não consegue mais escapar disso, né? Precisamos carregar no nosso cabedal, ali, nosso bojo de serviços também, esse formato de atendimento online. Marketing pessoal e assessoria de imprensa são coisas que nem se falam na faculdade, nem se ouve falar, parece que é uma outra faculdade, né? E, na verdade, não é. Marketing pessoal é a sua publicidade, é a sua autopromoção, é você aparentar e aparecer, né? E assessoria de imprensa, muitas vezes, é você mediar e comunicar informação com os canais principais aí de jornalismo, de televisão, de rádio, site de internet, poder interagir com esses canais, né? Você ser a sua própria assessoria. Hoje em dia não precisa mais contratar uma empresa de assessoria de imprensa, tá? No núcleo a gente faz exercícios nesse sentido. Quer dar uma entrevista em rádio e TV, a gente faz a assessoria do profissional para ele chegar lá e estar habilitado, conseguir falar na televisão, dar entrevista, fazer apresentações online, fazer palestras como essa aqui e tudo mais, né? E um outro aspecto é a construção da identidade profissional ao longo dessa trajetória pós-faculdade, né? Acabou a faculdade, e aí agora? Como é que eu me lanço no mercado? Como é que eu apareço? Qual é a imagem que eu quero passar? Tudo isso é meio que vinculado, esses temas são muito afins e muito próximos. É difícil trabalhar um só tema desses da lista aqui individualmente, tá? Eles se correlacionam. Então, é quase como uma necessidade de aprendê-los em algum momento também. Agora, na falta das faculdades em suprirem a demanda desses conteúdos, adivinha só, faz 2 anos ou um pouquinho mais para cá que começaram a surgir empresas privadas oferecendo cursos de capacitação para psicólogo nessas áreas. Curioso, né? A gente já fazia pesquisa já sabendo que tinha ali uma demanda a ser atendida, né? E essas empresas foram muito rápidas. A maioria dessas empresas são psicólogos que criaram demanda para outros psicólogos, né? Primeiro vocês vão ver no Instagram e no Facebook, aí é psicólogo vendendo coisas para psicólogos, né? Quem ligou o microfone? Marcos, é importante a gente também imaginar que isso foi uma demanda reprimida da diminuição do números de profissionais, de professores, mestres e doutores dentro das universidades. Essas pessoas acabaram começando a receber cada vez menos e a diminuir o número de profissionais dentro das universidades e disseram assim, beleza, quem sabe, o que a gente vai fazer agora? Eu sou professor, ensino há tantos anos, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Começo a criar meus próprios cursos, a criar essa demanda de forma pessoal. Então, parte dessas pessoas também foi um sonho cortado, que era o sonho de ser pesquisador no Brasil. Hoje, essa função dentro de psicologia, de fazer um mestrado, um doutorado, para
ele está cada vez menor. Assim. Quando você vê uma aula de um doutor a R$ 35, a R$ 40 a hora, pagas, né? Você olha assim, não, eu não vou gastar 4, 6 anos da minha vida de forma dura para ganhar no final R$ 40, R$ 50, que é o valor que se paga, não é brincadeira, não é estimativa, é o valor real que algumas universidades aqui da região pagam para um doutor, né, para alguém que dedicou pelo menos 11 anos da sua vida estudando para falar para os alunos, né? Então, bem complexo. Uma outra pesquisa bem interessante que saiu hoje na Forbes, eu vou passar ali o link, é que uma das profissões que vai ter aumento na demanda é a profissão de pessoas ligadas a trabalhar com emoções. Não necessariamente psicólogos. Eles não falaram, olha, psicólogos vão ser esses profissionais. Esse profissional vai ser o profissional gabaritado para isso. Então, é importante a gente observar. Às vezes a gente tem um protecionismo muito grande, mas a pessoa às vezes vai fazer uma formação em administração e uma pós em psicologia e um mestrado dentro de psicologia novamente e vai estar falando tão bem quanto qualquer psicólogo. Não vai poder clinicar, mas trabalhar dentro de uma empresa, lecionar, isso não impede. Vou deixar ali o link também, se vocês quiserem ver. Beleza. Olha só, não bastando, né, além dessas empresas aí abrirem um espaço, de certa maneira, elas são criadas para que outros psicólogos possam também oferecer isso que o Carlos traz aí, seu histórico de vida, seu aprendizado, suas formações, competências, né, para oferecer algo ali, um diferencial, própria experiência profissional, né. Aí surgem também os próprios núcleos, né. O nosso núcleo é voltado ao empreendedorismo aqui na cidade, ele é um núcleo que a pessoa precisa ser da cidade, né, para participar ativamente das capacitações. A gente busca atender muito o que esses cursos também oferecem virtualmente, só que no caso para quem é nucleado e associado aqui, né. Se você não tem núcleo na sua cidade, você pode criar núcleos dentro de associações aí, comerciais, empresariais, né. Agora, o que é uma vantagem de núcleo, né? A gente está ligado, né? A gente está principalmente ligado nesse tema, inovação, empreendedorismo, mercado, negócio. Não é que o psicólogo se encaixa nisso tudo, porque o Carlos já trouxe uma demanda que é gigantesca na área da saúde, né? Saúde mental, fator pandêmico, consequências colaterais. Agora, tem uma outra dinâmica que é pensado emoções no ambiente de trabalho, tecnologias, formatos de relacionamento, novas dinâmicas de interação social. Tudo isso nos cabe também aí se apropriar e, de certa maneira, a gente precisa trabalhar esses temas, né? Desenvolver, estudá-los, aprender a como lidar com eles, né? Tratar as pessoas para esses assuntos também. Então, o núcleo ele tem muitos atrativos aí, além de usar toda uma estrutura material também virtual, os serviços que a CIB oferece aqui, né? Tem todo o processo aí que a gente chama de network da psicologia, né? Poder trabalhar junto, em parceria, prestar serviços, oferecer várias dinâmicas. Hoje, uma dinâmica que é muito curiosa, bastante atual também, é o esquema de coworking em psicologia, né? Antigamente, o cara tinha a cara, principalmente, a mulherada sair da faculdade, abrir um consultório sozinha, alta despesa, para tentar estruturar a manutenção daquilo, bastante dificuldade. Hoje não, você abre em conjunto o consultório, ou divide, ou subloca, faz uma dinâmica ali mais interativa, né? Porque são poucos profissionais que já na largada conseguem viver exclusivamente de um consultório, tá? Sozinhos. Ainda é uma lógica bem cruel, né? Pensar, então, saio da faculdade, abro consultório, ganho clientes, começo a ganhar dinheiro e vivo bem assim. É difícil, tá? Existem estratégias para isso, mas elas são cruéis, convênios. Muitas vezes é fazer o que o professor na faculdade faz, né? Trabalhar o valor hora muito baixo, né? O convênio paga pouco, a gente sabe disso também. A gente vai chegar lá, tá? Mas tem um processo do núcleo que é interessante, que é poder fazer aquilo que muitas vezes na faculdade parece uma mitologia, né? O profissional psicólogo não sabe trabalhar em equipe, né? Sinto informá-los, tá? É muito bom trabalhar em equipe de profissional de psicologia, porque a gente fala a mesma língua, tem a mesma demanda, né? Dinâmica de necessidades, principalmente se você é autônomo. Provavelmente um profissional que já está concursado ou carteira assinada não se preocupe tanto em empreender, né? Ele já tem mais ou menos uma vida ali estabilizada com essa estratégia. Se você é autônomo como nós, você vai buscar outras estratégias e a maioria delas muito melhor será se for em conjunto, tá? Trabalho em equipe funciona muito bem, né? E aí a gente pode pensar, né? Acho que eu vou abrir primeiro, se tem perguntas, Daiane e Isabel, por favor, vocês podem me interromper, tá? Se não tem nada, eu continuo aqui. E a gente vai tocando os conteúdos. Vamos pensar um pouquinho aí, o que seriam novidades, né? Na verdade, nem é tão novidade assim, tá? Talvez seja novidade para quem não usa, né? Ou para quem não administra certas coisas. Alguém ligou o microfone, pode falar. Foi eu que liguei, só para dizer que não tem perguntas. Tá, ok.
O pessoal está tudo curioso, só quer saber, né? Ninguém quer falar nada, tá bom. Mas vamos lá. Ó, uma outra realidade que a pandemia despertou, né? Ela acelerou um processo tecnológico que já era previsto para daqui a 10 anos. Tem coisas que a gente só estava prevendo que daqui a 10 anos se instalariam nas rotinas de várias áreas de empresa, comércio, educação e saúde, né? Ou seja, ia se instalar agora, aos poucos, gradativamente, em 2030 ia estar totalmente estabilizado, né? Eu sinto muito novamente, né? A pandemia exigiu das empresas se adaptarem e dos profissionais também conseguirem se converter a essa realidade, né? O que é uma realidade de futuro antecipado e acelerado, né? Você já deve ter ouvido falar de uma expressão chamada uberização do trabalho. Vou abrir para vocês, tá? Quer falar, Carlos? Quero falar um pouquinho. Quero falar sobre dois aspectos. Um deles é sobre o gap que a gente está tendo hoje em dia na educação. Esse gap na educação vai atingir o mercado de trabalho daqui a alguns anos. E ele atinge o mercado de trabalho, especificamente o nosso nacional, quando a gente começa a ir para uma era da indústria 4.0, onde a gente vai precisar de um profissional de alto desempenho, de alto valor teórico, e de alguma forma isso vai ser cobrado mais dele. E a gente tem hoje em dia, nessa questão da educação, tanto na pública quanto na privada, um desânimo muito grande das crianças em permanecer nesse tipo de estudo. Há uma possibilidade, e isso a gente tem que começar a entender, de haver burnout nessas crianças, de não quererem mais ir para o colégio. E, como psicólogos, a gente tem que começar a entender isso. A outra questão sobre a uberização, eu acho que, tomando só uma fala bem rapidinha sobre isso, é que ela, às vezes, é um mal necessário para esse momento. Depois eu falo mais um pouquinho sobre isso. O que antes era chamado, no início, de uberização do trabalho, já alcançou a profissão psicologia também, psicólogo e psicóloga, né? E agora já se fala em uberização das coisas, né? Para quem não conhece essa expressão, uberização vem da ação do Uber, né? O Uber é um dos primeiros aplicativos a facilitar, de determinada maneira, o acesso a uma coisa que é uma exigência social, né? Que é a locomoção, é o transporte, facilitou a vida de quem usa o serviço do Uber, né? Agora, quem dirige o Uber, no geral, se você conversar com os motoristas, é percebido ali um mal-estar daqueles que não vivem de Uber, né? Quem só está como freelancer lá, temporário, segundo plano, lá, plano B, segundo emprego, são as pessoas do Uber que dirigem, que normalmente reclamam mais. Agora, o motorista de Uber que vive de Uber fala muito bem. Ele até acha muito positivo poder fazer o horário dele, não está preocupado com os direitos trabalhistas, lá ele faz a quantidade de hora que ele quer trabalhar, o quanto ele quer ganhar. Então, quem vive de Uber vive relativamente bem. Quem vive para outras coisas e aderindo a Uber começa a fazer um outro ofício, né? Provavelmente vai ter mais dificuldade porque não vê isso girar em horas, porque o valor hora é baixo, né? Aí pensa, como é que isso aplica a psicologia, então? Né? Isso quer dizer que a gente vai ter que trabalhar muitas horas, ganhar pouco e ser escravo de um sistema, de um aplicativo? Não necessariamente, tá? É apenas uma visão tecnológica de uso de ferramentas que vão otimizar, como o Carlos trouxe também, a vida das pessoas, né? Pensem, otimizar a vida dos profissionais e dos clientes em potencial. Agora, vamos pensar, então, como é que funcionaria isso, né? Preciso ver o que há de positivo e negativo. Não dá para dizer que a tecnologia é 100% ruim, que só traz malefício, mal-estar. Não, a gente tem que fazer uso do discernimento, separar, organizar, analisar, ser crítico. O que tem de pró nesse processo de uberizar, né? Um trabalho como uma profissão até do psicólogo? Isso já acontece em todas as profissões, tá? A gente reconhece que vai acontecer com a psicologia também. Pró é uma alternativa para quem sair da faculdade, sair trabalhando com algumas tecnologias que já existem, eu vou apresentar, né? Que vão não substituir, mas vão ser o adendo, né? Do serviço ofertado. Liberdade de escolha de horário é o típico profissional autônomo, tá? Você vai ter que escolher muitas vezes ali como, quando, onde, né? E o horário vai ser flexível por causa disso também. Você passa a ser dono e responsável da sua carreira profissional. Deixa de ter um chefe, né? Uma carteira assinada, um serviço público lá que se cobra também. Você vai fazer a sua rotina, de certa maneira. E você vai ficar mais focado nessa necessidade que é criada, e isso é empreender, gerar uma ação que busca um resultado, muitas vezes, e é o financeiro também, né? A gente não pode desqualificar a questão do dinheiro, né? Tem psicólogo que ainda está vivendo a lógica da assistência social, né? Muito coitadismo, muito aquela coisa dedicada lá ao sofrimento humano, e não se percebe que está ficando doente porque não consegue nem ganhar o seu
ganha-pão, né? A gente pensa, não, vamos fazer um bom trabalho, ganhar o dinheiro justo ali pelo que a gente faz e ajudar as pessoas profissionalmente com isso também, né? Existe a possibilidade muito legal de uso de tecnologia, que é aumentar até a renda também com psicologia, tá? E não é só o atendimento clínico clássico, a gente vai ver outras dinâmicas aqui. Marcos, depois eu quero falar um pouquinho. Depois eu quero falar um pouquinho também. Certo. Agora, aspecto contrário a isso, que daí também é preciso ser visto, né? Existe uma instabilidade, que é, se você tem uma mente que precisa ser focada em continuidade, estabilidade, você talvez ache estranho, porque empreender é difícil no Brasil, né? Há uma dificuldade, muitas vezes, não tanto agora até para quem é micro ou pequeno empresário, mas há um desafio a ser feito, né? O seu salário deixa de ser fixo, você vai começar a oscilar entre ganhar muito e pouco, ganhar mais e menos, e vai ter que aprender a lidar com isso também, né? Vai depender do seu esforço ativo, você não tem garantias trabalhistas, como funcionalismo público ou quem é contratado com carteira. Esse é o mal-estar de quem quer começar a é tipo, não tem ninguém me sustentando, né? Vou por conta própria, né? A legislação ela tem mudado, tá? Favorecido, mas quando entra na lógica de aplicativos, portais, ela começa a faltar. Ela ainda não tem, o Brasil não tem uma legislação que abrange, por exemplo, aplicativos de atendimento online, como a gente vai ver, tá? Existe uma possível chamada precarização do trabalho, que tem mais a ver com precarização do profissional, né? E muitas vezes não vai ser um profissional esforçado maior, e muitas vezes vai atender menos, ou vai atender pior, ou não vai se preparar muitas vezes para fazer um bom trabalho. Então, é tipo o motorista de Uber que deixa o carro sujo. É pensar uma lógica mais cruel assim, né? É pensar a falta de remuneração por hora extra, porque você vai fazer muitas horas, mas não está ganhando um salário extra por isso, né? Você vai ganhar por hora, basicamente, né? Do que você vai fazer. E existe uma certa desvalorização do valor hora. Só que isso aqui, vocês, não é característica do profissional psicólogo autônomo. Isso é de uma dinâmica de profissional autônomo que é aplicável também nesses tempos agora, a tecnologia vindo com tudo, que a gente vai acabar usando. Carlos, fala lá. Tem que ser breve, cara. Agora tem que acelerar. Vamos lá, vamos ser breve, mas eu acho que é importante. Eu acho que uma das coisas legais também no núcleo é a gente poder discordar do nosso colega sem sair sem sair na pancadaria, sem deixar de falar com as pessoas e tudo mais. Então, bate um pouquinho de marxista em mim quando eu vejo a uberização, porque ela leva alguns pontos interessantes. Se a gente for ver, ela abre para muitas pessoas que não teriam acesso à psicoterapia o acesso à psicoterapia. A gente tem, por exemplo, planos a partir de R$20 ou R$100 a sessão, são planos muito baratos, são planos para uma massa. Em contrapartida, a gente tem esse profissional que ele é desgastado nesse aspecto, né? Então, ele é uma engrenagem dessa máquina que, para mim, ele acaba entrando em burnout em algum tempo, se ele não sair desse ciclo, né? Não é algo que, assim, eu vou fazer 5 anos desse tipo de coisa. Não, eu vou fazer um tempo, eu vou criar meu nome e eu vou sair daqui. Porque, certamente, trabalhar como, sei lá, parte dos profissionais aqui trabalha, por exemplo, que trabalham com clínica ou trabalham com outro tipo, 4, 5, 6, 8 horas de atendimento é muito pesado. Há uma necessidade, não é como um outro trabalho. Você precisa de algo que é atenção, né, de um ouvido atento, e essa atenção custa muito de forma mental, ela cansa muito. Então é importante a gente observar que isso, a longo prazo, tem problemas, mas ela também supre uma demanda reprimida que é de profissionais. Eu não estou desfazendo ninguém, eu não estou aqui para criticar, mas de faculdades, para dizer a verdade, que acabam não conseguindo preparar essas pessoas para o mercado, e daí acaba se caindo nessa questão de uma uberização, por exemplo. Eles não são absorvidos pelo restante do mercado, mas esse mercado vai absorver. Sim. Eu trouxe essas duas imagens aqui que foram tiradas de 2 sites diferentes, são sites de atendimento online, né? Exclusividade, é só atendimento online que eles oferecem. Agora, olha só, não tem nada de errado do ponto de vista mercadológico ou legal, é lícito o que eles estão fazendo, né? Observe que nessa tabela em cima, aí, R$10, a partir de R$10 uma sessão via e-mail. Você não tem atendimento por e-mail, como é que é isso? Volto a dizer para vocês, já existe atendimento online há mais de 20 anos no Brasil, reconhecido, testado, pesquisado, né? Atendimento por e-mail existe, né? A partir de R$10 é até uma noção meio cruel, vai fazer ali a dinâmica de 3 interações por e-mail com o paciente por R$10, né?
Agora, não me pergunte como é que funciona o atendimento de e-mail, porque daí é outro assunto, tá? É um assunto que a gente aborda no núcleo, que é o uso do atendimento online, as estratégias e trocas e formatações e as ferramentas, né? Mas saibam que existe tudo isso. Olha só como é interessante até a nova proposta, não é nova, né? Mas aparece em evidência na internet hoje, a não limitação de atendimentos, por exemplo, online, à clássica terapia, sessões terapêuticas semanais, tanto tempo de duração. Isso é uma coisa que vai não ser excluída, mas vai ser limitada para quem só fizer isso, né? Porque hoje você faz uma sessão única de um acolhimento imediato ali. A gente tem histórico aqui de alguns profissionais do núcleo também, que vão atender casos extremos de catástrofe, de suicídio na família, tal, que é pontual muitas vezes para a pessoa não perder aquela chance de ter um acolhimento imediato, porque muitas vezes a pessoa não tem nem quem o ampare, né? Se vocês não sabem, existe uma ONG no Brasil chamada CVV, Centro de Valorização da Vida, que tenta suprir a demanda de acolhimento imediato, 24 horas por dia, de um canal de escuta ativa. Agora, psicólogos fazem isso muito melhor e cobram para fazer isso também. Apesar de não ser uma dinâmica muito incentivada na faculdade, fazer só uma sessão, um acolhimento imediato ao sofrimento, mas isso também pode e deve ser feito em algumas situações, tá? Então, não é estranho que ofereçam no site um valor para um acolhimento de R$32 e uma sessão de psicoterapia a R$60. Ou todas essas dinâmicas online, que são também estratégias terapêuticas, né? Os valores estão baixos, tá? Porque, na prática, um convênio de saúde que vai pagar para você por uma consulta, uma hora, por exemplo, de atendimento, não vai pagar muito diferente desses valores aí, tá? Acho que um dos convênios que mais paga no Brasil hoje aí, provavelmente não passa de R$40 por sessão. E detalhe, você que vai trabalhar para a clínica de alguém, vai passar pelo filtro da clínica e você vai ganhar um percentual desse valor final. Ou seja, vai ser baixo também, e aí é uma lógica de adaptação. Acho que no início tudo é válido como aprendizagem para fazer seu nome, a sua carreira, mas depender exclusivamente disso é talvez igual à lógica do Uber, né? Você vai viver bem com isso, vai conseguir administrar. Por que eu trouxe essa questão dos valores, né? Porque já está muito forte a ideia de que também faremos daqui para frente o atendimento via aplicativos. Será muito fácil para uma geração aí milênio Z, que nasce à mão e usa aplicativo para tudo, chamar carro, chamar comida, chamar namoro, sei lá mais o que, solicitar serviço de saúde online por meio de aplicativos. O Fala Freud aí foi um dos primeiros mais famosos, parece até que está fora do ar. Os caras ganham tanto dinheiro no início, ele sumiu do mapa e encerrou atividades a princípio, né? Mas existem outros aplicativos que mantêm-se ativo, tá? Para o profissional se cadastrar na plataforma e oferecer o seu atendimento via aplicativo. Fala, Carlos. Marcos, é importante a gente lembrar também assim, ó, é ruim isso, né? De um ponto de vista, existem bastante pontos negativos, sim, com certeza, mas a gente tem que lembrar que a gente começa a competir hoje em dia, além de tantos outros tipos de profissionais, que eu não vou entrar dentro dessa questão, mas a gente começa a entrar em competição com chatbots, né? Então, não são mais pessoas atendendo, são robôs atendendo. Na pandemia, no Reino Unido, houve um chatbot que foi utilizado pelo sistema de saúde inglês, que ele fez milhares de atendimentos. E ele era muito eficiente, ele não errava, porque a pessoa ia dando sintomas, ia colocando, e o robô ia filtrando e dando respostas do que você tinha que fazer. Então, sim, a uberização é um problema, mas as inteligências artificiais que podem competir com a gente são maiores? É lógico, elas têm um limite de resposta, sim, mas elas com certeza diminuem essa pressão da pessoa e ela consegue lidar mais um bom tempo com isso. Então, é importante a gente observar também esse aspecto, e isso eu não vi nenhum ainda no Brasil, mas certamente vai aparecer. É importante pensar, né? O robô, talvez ele nunca substitua o ser humano, o psicólogo, mas coisas que o psicólogo faz, ele já está substituindo, como o Carlos mencionou do chat, né? Se existe uma limitação agora do chat, mas existem pessoas também que têm repertório limitado, que vão entrar no chat e acreditam até que estão falando com alguém real ali, né? Muitas vezes. Agora, vamos pegar essa mesma lógica dos aplicativos, né? Existem plataformas, são sites de atendimento online que tudo gira em torno dentro deles. Eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona isso, né? Que é uma boa estratégia, possibilidade para quem é recém-formado ou mesmo alguém que quer diversificar um pouco o seu trabalho, né? É entrar dentro do time que está ganhando, tá? São as plataformas aí que têm aportes e financiamentos milionários de outras associações e corporações, tipo esse Zen Club, né? Os caras receberam mais de 40 milhões no início desse ano para expandir a plataforma, diversificar,
os atendimentos, né? Ela começou só com profissionais da psicologia, hoje tem terapeuta de vários tipos, psicanalista, coach, né? O pessoal aí que se sente ameaçado por coach, vai ter coach no Zen Club também. Esse Psicologia Viva é outro portal também que recebe apostas, e os dois foram considerados aí empresas de saúde tecnológicas pioneiras até no que estão oferecendo, né? E são portais que você se cadastra lá e se oferece para atender através desse portal, né? Que não é diferente de você entrar numa clínica presencial e se oferecer através dela também, né? É uma outra lógica para ser pensada. Eu trouxe aqui os maiores, talvez, nomes de portais de saúde, principalmente saúde psicológica, que ganham destaque porque investem em publicidade na internet. Ou seja, a pessoa procurar lá psicólogo na internet, é provável que esses canais apareçam na frente de todo mundo. Não dá para competir com uma empresa que tem milhões de investimento em publicidade. Então, é mais fácil você trabalhar com elas, né? É se inscrever nelas, né? Se cadastrar lá e oferecer o seu serviço através delas. Doctoralia, por exemplo, já é considerado o maior portal de saúde do mundo, para psicólogo, médico, outras áreas aí diversas da saúde também. O Mundo Psicólogos é o maior do mundo, exclusivo de psicologia, né? O Zen Club está crescendo nessa onda com vários tipos de formato e terapias diferentes também. O Telavita, exclusividade para quem tem CNPJ. Quem abrir uma clínica presencial pode também se vincular ao Telavita para ter o convênio deles lá e receber clientes online. Todos esses aqui são atendimentos online, alguns oferecem também o atendimento híbrido, né, que seria poder atender presencial na sua cidade e se oferecer através desses portais. Vitude também é um dos maiores do Brasil e eles vão ganhando espaço, tá? São sites que você visita, conhece a proposta, os profissionais se cadastram lá, passam por um crivo, um filtro, entrevista, currículo, e aí se eles te aprovam, você começa a se oferecer através deles também. Como eles fazem muito uso de recurso financeiro, são empresas aí milionárias, né? Existe a vantagem que eles estão disparados na frente nos buscadores, né? Só que olha só, você não é obrigado a atender por aplicativo, se é profissional autônomo, não é obrigado a atender em plataforma, tudo isso é experiência, tá? A gente tem feito, né, experiências em várias plataformas, a gente atende, testa, avalia custo, o cara lá da plataforma X, ele cobra um percentual em cada atendimento, outra plataforma cobra uma mensalidade, cada uma tem uma oferta diferenciada do que fazer e como fazer, né? Agora, por conta própria, no núcleo a gente tem treinado essa dinâmica de, e aí? E se isso tudo não vinga, ou se não é o suficiente, né? O que a gente faz? Por conta própria, a gente tem as ferramentas, as tecnologias à disposição, né? Quando se fala em rede social na psicologia, muita gente torce o nariz, né? Muita gente se incomoda até. No geral, são pessoas que não usam, ou as que usam e não sabem usar a seu favor profissional. De cara, eu acho que o que mais vale a pena, antes de pensar esse universo de rede social, é saber que nós temos um código de ética a nosso favor, inclusive para o uso de rede social, né? É saber como fazer essa publicidade, né? Como é que eu me apresento dentro de uma rede social como profissional? Não é a questão de rede social, relacionamentos sociais, é relacionamento profissional-cliente, né? Como é que eu me apresento, me ofereço, marketing pessoal, publicidade. Então, a gente já tem um sistema de regras bem antigo aí, funcional do Conselho Federal, que é o nosso Código de Ética. Então, esse artigo 20 já traz ali como é que funciona a nossa promoção, e nós temos um capítulo ali específico que até nos incentiva, olha, você tem o dever de promover acesso à população das informações da psicologia que você conhece. Nós temos um capital intelectual que a população tem interesse, que são os serviços que a gente pode prestar. Então, vamos usar o nosso código a nosso favor, né? A rede social, qualquer uma delas, LinkedIn, Facebook, Instagram e outras, né, funcionam muito bem numa lógica de pré-venda. Novamente, não é aquele perfil seu pessoal lá, da família, isso aí não tem nada a ver com negócios de psicologia online, tá? É um perfil profissional, é o canal do LinkedIn para trabalho, é a fanpage do Facebook, é diferente da página pessoal. A fanpage você usa como um canal de vendas mesmo, né? É onde você se apresenta, conta a sua história, o que você faz, como você faz o que faz. Anunciar, impulsionar, é muito barato, é muito positivo você impulsionar, por exemplo, no Instagram, Facebook, LinkedIn, são valores baixos e o alcance é muito alto, é um bom negócio. A gente faz isso recorrentemente aí, é autopromoção, né? Poder ofertar os seus serviços por esses canais também. Né? E é interessante porque nesses canais você faz muitas parcerias, né? Que é outra dinâmica aí de trabalho conjunto, né? Pensar, vamos trabalhar aí 2, 3 psicólogos, uma equipe, montar um evento conjunto, vender alguma coisa, curso, workshop, qualquer coisa nesse sentido, se aplica à rede social também, né? E as redes sociais já têm aí revelado uma dinâmica que é inevitável, né? O público mais jovem está aprendendo a buscar por saúde mental também através das redes sociais e pesquisadores, ou seja, cada vez mais jovens buscam sobre saúde na internet e cada vez mais vão se informar em quem estiver informado. Ou seja, se você é um profissional que está em evidência, que aparece em algum canal, você pode se destacar também e aparecer aí ofertando seus serviços, suas competências, né? Então, é um caminho sem volta, tá?
Internet é inevitável e as ferramentas é o nosso complemento aí que a gente precisa aprender a utilizar para fazer bom uso também. Agora, se não tiver perguntas, eu vou entrar no tema empreendedorismo para psicólogas e psicólogos, que, de certa maneira, não é diferente de empreendedorismo para qualquer outra área, tá? Não é uma palavra mágica, empreender, é uma ação, né? Uma ação requer motivação, intenção, requer planejamento, objetivo, aprendizado, autoconhecimento, propósito, o que você quer, né? Está sozinho aí, não tem uma empresa que te contratou, nem o funcionalismo público, o que você quer na vida, né? Quer abrir um consultório, quer trabalhar por conta, quer trabalhar em outras coisas ou causas, empreender é parte desse processo, tá? Para entender o que é empreendedorismo, vale a pena vocês perceberem algumas limitações que a faculdade acaba não ensinando, né? Mas a mitologia do empreendedorismo da psicologia aparece muito forte na faculdade, né? Uma delas, um dos mitos que aparece muito forte, é que existe já muita gente no mercado. 50% daqueles 380 mil é tudo autônomo, né? Como é que eu vou competir com esse povo? Olha, sinto muito, saber fazer o uso daquilo que já existe a nosso favor, né? Não existe um mercado saturado de psicólogos, tá? Existe demanda altíssima até. A falta de psicólogos no mercado da saúde mental. Não tem uso aí, a maioria desses profissionais, dos canais de comunicação e das ferramentas que são as facilitadoras, né? Outros mitos. Se eu fizer uma pós, estou garantido emprego de carteira assinada, tudo certo, vai ser um sucesso, né? Pós-graduação é bom a vida inteira, tá? Mas sinto muito em dizer também, não é garantia de nada. Ela serve talvez para qualificar a tua identidade profissional, para dizer, eu sou um profissional, psicólogo, especialista de uma área X, me vendo com essa especialização e até pensando na lógica que os médicos já fazem há décadas, poder não ser um profissional generalista apenas, mas especializado em alguma área, alguma demanda, alguma necessidade, tudo isso faz parte do processo de empreender também. Quanto mais ampla a minha atuação, melhor. No mercado da psicologia autônoma, sinto muito, tá? Mais interessante é focar, muitas vezes é filtrar um pouco de tudo que você faz, sabe fazer, para ofertar objetivamente coisas que você faz muito bem. Ser reconhecido por fazer muito bem algumas coisas é melhor que ser conhecido por fazer meia boca várias coisas, né? Isso é uma lógica de aprendizado também. Ser bom naquilo que faz necessariamente não vai atrair pessoas, tá? Ele é um indicativo, é marcador, mas a publicidade vem antes. Você precisa ser reconhecido pelo que você faz, sim, né? Você tem indicativos que são os próprios clientes que indicam para outros profissionais, outros clientes, né? Mas na prática, hoje, você tem mais uma dinâmica de virtualizar a imagem, né, daquilo que você faz, fazer uma boa oferta daquilo que você tem também, saber se vender é uma estratégia importante e necessária. Não adianta só você dizer sim, que eu sou um ótimo profissional, mas você vai sair da faculdade com pouca experiência, pouco tempo de vida, né? Vai precisar amadurecer isso também. Novamente aparece o mito da proibição de divulgação, pessoal que acha que não dá para viver de psicologia, mas 50% do pessoal é autônomo, como é que não dá para viver? Talvez a faculdade nos limitou a ideia de não conseguir viver só da psicologia sem estar vinculado a uma empresa ou ao funcionalismo público, né? Mas volto a dizer que existem estratégias aí para a gente poder superar esse mito também. E essa ideia de sazonalidade, né? O exemplo prático é a maioria dos psicólogos para de trabalhar a fim de ano, porque a empresa para, o funcionalismo para também, mas e o autônomo? É uma grande vantagem ser autônomo nessa hora, tá? Porque daí todo mundo para, e aí? Parou o sofrimento humano no fim de ano? Se você está disponível para atender no fim de ano e no início do ano, você acaba roubando o cliente dos outros, tá? Não gosto da expressão roubar, né? Mas é o que acontece. Os clientes que não estão sendo atendidos pelo funcionalismo público ou particular que quer tirar férias, né? Vai acabar buscando ajuda em quem está disponível. Isso a gente faz experimento todo ano, tá? Acaba sendo até um giro alto de muitos clientes ali, atendimento para demandas pontuais de fim de ano, o pessoal está meio deprê, início do ano, está muito ansioso, por aí vai, né? Então, o que é importante dessa dinâmica de empreender para vocês aí começar a pensar já na faculdade também, né? Da profissão é autonomia. Se você tem gabarito, quero trabalhar na academia, vou fazer especialização, mestrado, virar professor, show de bola, faça isso também. Só que sinto dizer também que a maioria dos professores que a gente conhece não vive só de docência, tá? É muito raro. Eles trabalham como docente, trabalham para a empresa, tem consultório. Pergunte para os professores de vocês quais são os que vivem só de academia. Normalmente são os velhos, né? Doutor, doutora, ou com mestrado, muitos anos de casa, até consegue, mas é muito difícil porque a hora, como o Carlos falou, a hora é baixa, né? O valor agregado é pequeno ali. Na questão dos profissionais, né? Quanto mais técnico e especializado em alguma coisa que você tem a oferecer, melhor será para também se lançar nesse mercado aí, é mais positivo, né? Tecnologia, smart é tudo aquilo que favorece inteligência, né? Smartphone, smart ideias, né? Smart técnicas, vamos fazer uso dessas ferramentas aí. O público, o Carlos já deu ali o papo reto de que, olha, daqui para frente,
É demanda em cima de demanda a ser atendida, cada vez mais gente, e não vai ter gente suficiente para dar conta se não tiver minimamente qualificada e preparada para fazer uso das tecnologias também. Esse povo todo da ansiedade da pandemia está na internet buscando ajuda. E aí, quem é que está na internet oferecendo ajuda, né? Acho que os coaches estão saindo na frente oferecendo até promessas milagrosas em alguns casos, né? Mas, poxa, a gente tem qualidades aí que são para atender essas demandas, né? E sobre demandas de clientes, como o Carlos já apresentou, tem outras que são até não tão ligadas só à doença, né? Ou só ao fator mental aí de mal-estar, mas é pensar pessoas buscando aí reposicionamento de mercado, carreira, querer evoluir nesse sentido, propósito de vida, pessoa que está sem saber o que fazer da vida, né? Não sabe o que quer, para onde vai e tal, está desorientada muitas vezes. Vale a pena apostar e investir nessas questões também, né? Se eu fosse deixar algumas mensagens objetivas para vocês, nessa habilidade aí de desenvolver, né? Empreender, essa ação de empreender, são aquelas que a gente detecta na própria linguagem de mercado, nas pesquisas que são feitas a nível mundial, né? A gente sabe que aí, hoje, pelo menos, 85% de qualquer cliente de qualquer área está se relacionando mais com computador e chatbot do que com as próprias pessoas, né, das empresas. Então, psicólogos, aí, vamos fazer uso do nosso capital intelectual e se colocar à disposição das pessoas também, não só na hora do atendimento, né, mas é anterior a isso, é a comunicação diária aí que a gente faz com as pessoas na internet, né. Existem um outro... Psicoeducação, né? Isso. Acho que até a maior parte que vai prevalecer daqui para frente, pela própria dinâmica da internet, são processos de psicoeducação. É começar a promover saúde, né? Trabalhar uma ideia bem antiga da psicologia, que é a promoção de saúde. É a prevenção das doenças e a promoção, né? Não só isso também, eu acho que a questão da empatia, de conseguir realizar isso, não como uma questão teórica, mas de ser empático de forma real, de você conseguir conversar e convencer a pessoa o porquê que ela deve fazer a psicoterapia com você, ou por que é melhor ela ser atendida de forma presencial ou virtual, né? Porque às vezes existem os dois tipos de preconceito, é muito importante. Então, esse chatbot, ele vai muitas vezes oferecer vantagens, mas o profissional da psicologia lida com humanos. Então, quanto mais humano você for, quanto mais próximo, quanto mais acolhedor você for, maior é a chance de você conseguir ter a aderência dessa pessoa, né? As pessoas às vezes dizem assim, nossa, como você é educado? Eu não sou educado, sou psicólogo. Eu preciso fazer com que a pessoa observe em mim uma figura parental saudável, e eu preciso ser essa figura. Não é só uma questão de parecer, eu preciso ser um indivíduo mais saudável do que a média, porque senão eu não vou poder oferecer para ela parte dessa saúde que ela quer. A gente precisa exemplificar muitas vezes, não é só na nossa conduta pessoal, mas se nosso trabalho não passa essa confiança, a empatia é uma das pelo menos 10 qualidades previstas aí que serão essenciais no futuro próximo, já está acontecendo agora, mas se você não tem empatia, você vai trabalhar como robô, então, vai mecanizar e automatizar um processo, né? Mas no atendimento às pessoas ainda é a empatia que faz toda a diferença, né? Ela é a geradora imediata de vínculo, né? O chamado vínculo terapêutico se dá principalmente pela empatia que se instala, né, muitas vezes, com essa educação, a formalidade, o acolhimento. Agora, vamos lá, vamos pensar outras coisas aí rapidamente, que ainda tem uns minutinhos, vou tentar segurar vocês mais um pouco, né? O processo tecnológico, ele não é uma ofensa, tá, à psicologia. Muito ao contrário, a psicologia está sendo usada dentro de empresas tecnológicas para aprimorar tudo isso, né? Empresas de todo tipo vão usar a psicologia e conhecimento nosso para poder melhorar até a questão aí dos seus produtos e serviços. Já acontece isso há muito tempo, né? A própria publicidade e propaganda usa, às vezes, até de forma pejorativa, né? Técnicas e estratégias psicológicas para vender coisas, né? Não é o objetivo aqui a gente fazer esse uso, no caso do nosso trabalho, né? Mas pense, eu vou me capacitar em tecnologias, né? Que não é uma pós-graduação, tá? É aprendizado, muitas vezes até né? Aprende a fazer fazendo muitas dessas coisas, né? Esse processo aí... Oi. O William perguntou aqui se, quanto aos testes psicológicos, já se faz online ou existe a possibilidade de fazer? Existem vários testes hoje em dia que você faz a aplicação online total deles, ou pelo menos faz a correção, que já é muita coisa. Mas vários testes, e se tem um movimento muito grande para tornar esses testes, grande parte deles online. Então, e tem
e tem tido também outro movimento na questão dos testes, de testes de excelente qualidade nacionais também. Então, a questão da internet acelerou muito a questão dos testes e dessa validação. Eu diria até, William, que um dos grandes aspectos que a gente vai ver grandes mudanças é quando parte desses dados que são colhidos todos os dias, de todas as maneiras pela gente, começarem a ser utilizados para entender personas. Então, com certeza, essa teoria da psicologia criado de forma distinta, criado por uma máquina entendendo o ser humano, também vai ser algo que vai, brincando um pouquinho de futurologia, vai ser algo interessante daqui a algum tempo. Pessoal, eu tenho que me ausentar agora. Agradeço a oportunidade novamente ao Núcleo e fica o meu contato se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, o Psicólogo Positivo, no Instagram, vocês me acham por lá. Abraço a todos, até mais. Valeu, Carlos. Abraço. Até reforçando aqui a resposta para o William, eu botei ali no chat o site do SATEPSI, onde aparece quais testes de psicologia já estão autorizados a gente fazer uso virtualmente. Funciona como presencialmente, você compra uma licença de uso lá, em vez de ser folhas, vai ser o uso de sessões online, então, ou recursos online de aplicação do teste. A maioria deles já está até online, disponível para aplicação virtual. Mas pensem além disso, né? Além da aplicação de teste, a gente vai aliar a tecnologia à nossa capacitação profissional, a gente vai adotar vários processos que são digitais, né? Prontuário hoje, não sei mais o que é papel, tá? Na minha vida, só uso documento virtual. Então, é prontuário eletrônico, atestado, um documento, um doc ali que é virtual, agenda é online, agenda virtual, as cobranças são online. Então, essa eficiência operacional, ela diz respeito a fazer uso do que já existe, de tudo tecnologia que as empresas já vêm usando e o psicólogo estava meio que mosqueado ali, ou boiando, né? Não levou em consideração. Uma dessas ferramentas, que é muito interessante, é a chamada ferramenta de localização, em particular do Google Meu Negócio. Então, para quem tem Gmail, você pegar esse exemplo, entra lá no Gmail, sua conta gratuita, abre lá em cima os pontinhos, tem várias ferramentas gratuitas que o Gmail lhe dá, né? Como um canal do YouTube gratuito, espaço na nuvem do Drive deles, e tem um aplicativozinho chamado Meu Negócio. Você se cadastra como profissional lá, preenchendo seu endereço, onde você atende, ou se você quiser só colocar a cidade, né? Seu telefone, site, se tiver, Facebook, dá para colocar tudo lá, né? O Google já começa a te posicionar no mapa Google, ou seja, é um buscador ali que a pessoa te acha muito mais facilmente. Eu coloquei exemplo do meu perfil do Meu Negócio, eu não pago nada, tá? É o perfil gratuito do Meu Negócio, gerando ali localizações. Ou seja, no mês de janeiro eu peguei essa atualização que ele manda mensalmente, né, atualiza, e 694 pessoas encontraram o meu perfil Google Meu Negócio. Eles não me acharam no Facebook, apesar de eu usar Facebook, não foi Instagram, nem LinkedIn. Eles simplesmente pesquisaram por algum tema, como psicólogo Blumenau, que é a minha cidade, né, e acharam meu perfil uma das primeiras citações de pesquisa, né, que eu já uso há bastante tempo também. E aí aparece lá várias solicitações e ações que as pessoas que entraram no meu perfil Google Meu Negócio solicitaram, né? 111 solicitaram rotas para chegar no meu endereço, 180 clicaram no meu website, que eu tenho um site particular também. Então, tudo isso faz parte de uma ferramenta para localizarem você, na sua cidade principalmente, mas também online. Além disso, outras ferramentas muito úteis que são de agora e bastante atuais, né? É ferramenta de cobrança online e banco digital. Só que todas elas têm prós e contras, né? Todas elas são aí bastante avançadas até certo ponto, bastante otimizadas, facilitam a vida do profissional e do cliente, mas tem uma mais atual, que é a mais top de linha, que eu diria para vocês ensinar os clientes a usar essa ferramenta chamada Pix, né? Que é a atual do governo federal, do Banco Central. Eu acho que vai superar todas as outras, tá? Porque ela é a mais fácil de todas. Você usa lá com uma chave de número de celular, ou seu e-mail, ou CPF, para fazer transação ali, transmitir dinheiro de uma conta para outra, a pessoa manda para o seu Pix, você para o dela. Enfim, hoje eu ensino meus clientes a pagarem para mim via Pix. Não mexo mais com dinheiro e papel. Já falei antes, não uso nem papel para as outras coisas, né? Não faz sentido, tá? Esse é o aspecto tecnológico que a gente precisa adotar para a nossa postura, vamos começar a digitalizar, virtualizar, fazer bom uso disso, né? Um outro aspecto aí de profissionalismo e empreendedorismo é a agilidade naquilo que a gente vai fazer para chegar até os clientes, para atender os clientes, para conseguir interagir com os clientes. Aí vocês sabem que tem um prato cheio de ferramenta, né? Ferramenta para se comunicar, para informar coisas, para atender essas pessoas online também. Coloco para vocês, as 3 principais hoje que eu uso para atendimento são o Skype, o Zoom e o Facebook, o WhatsApp Business, que é uma variação lá, modo empresarial do WhatsApp normal, né?
Mas eu diria para vocês, para comunicação até pós-atendimento, continuidade de contato com clientes, WhatsApp, Telegram são ferramentas excelentes para a gente manter-se conectado com a pessoa e fazendo atualizações de tempos em tempos para você não perder esse contato, né? Tem gente que acha que acabou lá um processo terapêutico com o cliente e acha que acabou a vida e a relação com essa pessoa, né? Eu atendo clientes há mais de 5 anos, dentro de uma lista de clientes que eu preservo, todo ano mantenho contato, me atualizam, eu atualizo eles. Então, existe uma relação bastante benéfica nessas trocas que a gente faz virtualmente, né? Bem rapidamente, tá? Já acabou o nosso tempo, eu vou tentar só finalizar os conteúdos. Agora, se bem que tem bastante gente na sala, eu continuo mais um pouquinho, mas vamos tentar pelo menos fechar aqui o conteúdo teórico, né? O que acontece? A gente cria muitas vezes na faculdade, por falta de instrução na faculdade, uma ideia sobre clínica psicológica que ela não é real, tá? O que vocês precisam saber sobre clínica psicológica que não está sendo ensinado muitas vezes na faculdade de vocês? O primeiro aspecto é, o que é uma clínica psicológica? É um negócio, é uma empresa, tem CNPJ, tem sociedade civil, tem critérios para ser atendido, tem processos, né? No geral, as clínicas de psicologia equivalem à clínica de saúde voltada à psicologia, né? Ou com uma exclusividade a terem só psicólogos lá dentro atendendo. Normalmente é uma sala com um ou mais consultórios com CNPJ, onde a pessoa consegue mais facilmente fechar negócio com um convênio de saúde. É pensar lá, Unimed da vida, Bradesco Saúde, faz um convênio com essas grandes empresas, as empresas pagam um valor baixo, de certa maneira, para você atender os pacientes lá, os clientes delas, né? Isso é uma clínica de psicologia clássica, né? Agora, existe também dentro da clínica a possibilidade de fazer atendimento privado, né? O valor é mais alto, só que daí compete, né? Você vai ter muito cliente dentro de uma clínica de saúde conveniado, que paga pouco, você tem que atender muitos para valer a pena, né? E poucos clientes privados, porque vai estar competindo com a lista de espera dos conveniados. E para ser conveniado uma grande empresa, você vai ter que dar preferência para ela muitas vezes, né? Então, a maioria dos profissionais sai da faculdade, vai trabalhar para a clínica de saúde de psicologia de alguém e vai receber aquele recorte, como eu falei, ó, o convênio paga para a clínica, você não é dono da clínica, você é funcionário dela. Então, vai ter uma fatia que fica com o dono da clínica. Se o convênio pagar R$30 para a clínica, você vai ganhar lá talvez uns 10, quem sabe 15, pensando bem otimistamente, né? Pode ser que aconteça isso, mas paga um pouco também o valor hora. Agora, você pode trabalhar sozinho, né? Mas nessa lógica da clínica, a gente não está desestimulando a vocês futuramente abrirem uma clínica, tá? Mas é dizer para vocês que não precisa abrir uma clínica, porque elas já existem, né? Você pode trabalhar com elas, para elas, ou nem trabalhar com elas e para elas e ter a sua vida individual, a sua vida particular, né? Que é autônoma. Por que eu coloco isso? Só para ter uma ideia, aqui na nossa cidade são pelo menos 14 processos, aí, etapas a serem cumpridas, um espaço de mais de um mês, aí conseguir leve, traz papel, documento e tudo mais, para ter essa liberação de CNPJ de uma clínica psicológica. Clínica psicológica é uma clínica de saúde, né? Tem muita burocracia por trás. E o valor mínimo para pagar tudo isso, até conseguir abrir, aqui na nossa cidade é R$2.000. Ou seja, dependendo da cidade que você mora, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas vai sair caro. Além de ter que montar o espaço físico, que também é caro, né? Você aluga uma sala, monta uma estrutura belíssima lá e ainda tem que passar por esse processo jurídico, né? Não é um bom negócio, tá? A maioria de nós não busca mais isso, não é nenhuma lógica tão compartilhada na própria faculdade para incentivar, abra sua clínica, né? O que não é o melhor dos incentivos, né? Porque quando a pessoa diz, você sai da faculdade e abre uma clínica, diz, não, você vai abrir um consultório, né? Vai abrir uma sala de atendimento, essa é a pegada. Aí existe sim uma dinâmica, que essa é que o pessoal autônomo faz. E que a maioria está fazendo, ou se não faz, vai começar a fazer logo, porque é um bom negócio. É um negócio legal, lícito, regulamentado no Brasil, é você abrir uma sala, um escritório, um consultório, que não tem um CNPJ. Por que a gente fala isso, né? Desde 2019, o nosso Ministério aí da Economia, do Trabalho, conseguiram facilitar a vida de profissionais autônomos, incluindo psicólogos, psicanalistas, que a atividade que eles exercem dentro de uma salinha, que é o seu consultório, né, particular, é uma atividade considerada de baixo risco, porque a gente não tem nada que oferece ameaça, a gente não trabalha com produto químico, não trabalha com dinâmicas ali de ferramentas muito tecnológicas ou que geram algum tipo de repercussão na vida da pessoa, né? O consultório ou o escritório se resume a uma sala com uma mesa, uma cadeira, um sofá, parece uma sala de estar, né? Ou seja, é tão baixo o risco que a gente já tem as leis nos protegendo a você alugar uma sala como pessoa física, lá pelo seu CPF, né? E começar a atender, oferecer-se como profissional psicólogo autônomo. Ou seja, não exige nem alvará, nem vigilância sanitária, nem vistoria do bombeiro, nada. Por quê? O governo já percebeu que não dá para trancar esses profissionais autônomos, porque eles são muitos. Imagina se não tivesse essa flexibilização, o que esse povo ia fazer, né? Todo mundo ia trabalhar, como já aconteceu no passado, na informalidade
e irregularidade, ou seja, por conta própria, profissional autônomo, aluga um consultório como pessoa física, atende as pessoas, se oferece na internet, divulga o seu endereço, sem problema nenhum. Não tem obrigatoriedade de alvará e nada daquilo que está vinculado a esses processos aí do CNPJ da clínica de saúde que a gente mostrou antes. Olha a diferença, tá? Clínica de saúde é uma empresa que tem salas de atendimento. Consultório, escritório particular é um ambiente que você alugou e você oferece atendimento de psicologia. E é o mesmo atendimento da clínica. Você vai fazer lá a sua terapia, aplicação de testes, você vai fazer o que você aprendeu a fazer na faculdade, na clínica escola também. Não tenho dúvida quanto a isso, tá? Já está bem fundamentado e regulamentado. Agora, se você quer diversificar e até fazer uma outra pegada aí empresarial, empreender mais além disso, de ter o consultório, tem uma outra dinâmica que também é bastante atual, apesar de eu já ter feito ela em 2012, iniciei, que é você criar um CNPJ como prestador de serviços. Ou seja, você está autorizado pelo governo federal a, como psicólogo, criar um CNPJ, só que não é um CNPJ de clínica, não é CNPJ de psicologia, é um CNPJ de prestação de serviço. Aí você me pergunta, para que serve isso? Eu sou psicólogo? Vai dar uma palestra numa empresa para te ver se eles vão pedir nota fiscal. Vai oferecer um serviço maior, um curso, ou vender algum outro produto na internet, e uma empresa querendo fazer um contrato com você e você não tem CNPJ. E aí como é que fica, né? Como prestador de serviço, você vende serviços que o psicólogo também oferece. Menos aquele serviço clássico da saúde, né? Você não tira nota fiscal como MEI para saúde mental, ou nota fiscal de psicoterapia. Você tira nota fiscal de palestra que você dá, de aplicação lá de teste dentro de uma empresa, de coisas que você faz como autônomo. Então, como prestador de serviço autônomo, o MEI é uma boa saída, uma boa estratégia para quem quer ter lá uma nota fiscal eletrônica, poder facilitar, fechar negócio mais rápido. Se chegar numa empresa e dizer que tem CNPJ, é mais rápido até de fechar negócio para vender suas palestras de saúde lá na CIPAT, Semana da Saúde Mental das empresas também. Tudo isso é muito legal e funciona bem. A gente aplica isso, tá? Não é só exemplo. A gente aplica praticamente tudo que está sendo apresentado aqui na prática há muitos anos, então funciona bem. Novamente, a faculdade não está habilitada a ensinar os autônomos a lidar com isso, né? A gente tem aprendido a fazer fazendo. E para fechar, agora eu vou ter que encerrar, tá? O que seria um posicionamento de mercado para psicólogos, né? Psicólogas, a maioria é psicóloga mulher, né? Pensar algumas lógicas. Primeiro, o que você tem a oferecer nesse mercado, né? Você vai usar ferramenta de internet, publicidade, Facebook, lá Instagram, mas o que você oferece? Atendimento clínico. Todo mundo oferece isso, né? Tem outra coisinha aí, uma outra aplicação do seu serviço, uma orientação específica, uma aplicação, então, dessa psicoterapia a uma necessidade, aí são as demandas, né? Ver o que as pessoas mais precisam agora, né? O que mais gerou sofrimento, qual é a busca individual que elas têm, é poder se lançar no mercado oferecendo atendimento à demanda da pessoa, não só um tipo de sofrimento que todo mundo tem, né? Isso você também faz, tá? É parte do repertório, né? Mas é começar a pesquisar o que as pessoas mais buscam, né? Principalmente na área da saúde, mas em outras áreas, né? Na área profissional, na área de relacionamentos, na área aí da vida que elas têm, querem ter também. Então, é começar a fazer a sua pesquisa de mercado baseado no que os consumidores querem, né? Que são os potenciais clientes que o psicólogo vai ter também. O outro aspecto é pensar, como é que eu faço, então, funcionar esse troço, né? Muitas vezes começar, ao invés de querer fazer tudo, psicologia generalista, igual a medicina generalista antiga, os velhos sabiam fazer tudo, né? Começar a especializar ou focar mais em público específico, demanda específica, se especializar numa área específica. E não é só especialização de uma abordagem, uma pós-graduação, tá? Mas é um problema, uma situação, uma necessidade das pessoas. É começar a atender melhor numa coisa que você faz muito bem, em tema específico. Vou dar um exemplo prático, que é o meu. Eu trabalho na área de sexualidade, tenho pós em sexualidade, formação em sexologia, e fui nichando, afunilando para atender pessoas na área da sexualidade, homens e mulheres, principalmente homens, principalmente disfunções sexuais. Ou seja, é difícil alguém competir comigo nessa área, nesse mercado, nesse público, porque eu acabo nichando bastante, né? Focando, mirando certeiro, tá? É saber o que você quer, para onde você vai apontar e em quem você vai se dedicar mais, né? Porque senão você fica dedicado a muitos e acaba vindo um pouco de tudo, mas você não tem essa dinâmica de muita gente para ser atendido, tá? É muito mais vinculado à qualidade do trabalho e daquilo que você faz. Então, atender muita gente de todo tipo é muito mais difícil do que você começar a fazer um público-alvo, né? Delimitar, vou atender mais homens, mais mulheres, jovens e adultos, idosos, trabalhar mais a questão da terapia, então, aplicado a alguma outra coisa, terapia dentro do ambiente de trabalho, das organizações, terapia particular, terapia online, e vão trabalhando essas ideias mais especificadamente, né? E o último aspecto aqui é pensar, se você trabalha sozinho e não quer saber de interação com outros, você vai ter um déficit, um problema também, tá? Porque na internet tudo é conectado, né?
Experimenta fazer um trabalho sozinho, lá, autônomo, individualista, sem ter parcerias. Parcerias que a gente diz muitas vezes são os contatos da internet também, né? Os profissionais, empresas na internet. Olha como tem gente da psicologia fazendo webinar, palestra online gratuita, temática, lidando com alguns temas bem atuais também. Isso tudo favorece bastante. O network ele tem a ver com isso, com as relações de trabalho, relações de negócio, relações com o social. E aí eu consigo finalizar. Chega, já passou do tempo. Preciso buscar água agora, cansei. Pessoal, abrindo para perguntas finais e comentários, esses são os nossos contatos principais, as nossas redes sociais. Eu sei que tinha gente querendo um certificado, né? A gente não divulgou a questão da certificação, porque a gente oferece normalmente para quem fica até o final. Então, quem tem interesse lá do certificado comprovante de horas, né? Entre em contato nesse WhatsApp, é só mandar o seu nome completo e e-mail que a gente encaminha até o início da semana que vem o certificado dessa palestra também. Por enquanto é isso. Muito obrigado pela atenção. Está aberto aí a falação agora. Vamos lá.